Então, o Antônio, eu tava conversando com a Ana sobre um pouquinho da sua história, né? Falei bem superficialmente um pouco da sua história, que é bem interessante. Fala pra ela que ela ficou curiosa. Ela quer saber como é que começou isso tudo. Pode fazer as perguntas desde o início da Kombi, desde o início da... Fala pra gente como é que começou essa história de Kombi. Well, a Kombi começou há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Um pouco depois da minha separação, porque quando eu me separei, daí eu ou mudaria de casa, né? Alugaria uma outra casa, né? Minha ex-esposa também foi para uma outra cidade, então eu também tinha que decidir, né? E aí foi o momento em que eu fui procurar alternativas, porque eu estou ainda localizado no sertão de Alagoas, porque eu fico mais lá, né? Onde tem um terreno na zona rural e fico lá com a Kombi. Não tem uma casa, mas tem um terreno, água, luz e a internet para eu trabalhar, porque eu só trabalho online, né? Mas você não é de Alagoas. Mas eu não sou de lá e por isso a Kombi foi interessante. Porque como eu não tenho ainda, tenho muitos conhecidos, mas naquele local em si eu sinto ainda vontade de, sem dúvida, sair para outros lugares, fazer outras coisas. E aí que veio à vontade e uma pessoa, um colega me sugeriu nessa minha conversa com pessoas sobre opções e sobre o que poderia fazer, e eu também nunca talvez tinha prestado tanta atenção na ideia do nômade digital, que me falaram isso também. Nossa, então essa sua transição não somente mudou para uma transição do estilo de moradia, mas também o estilo de trabalho, né? Porque como é 100% online, já era há muito tempo. Mas daí eu tinha meu escritório, eu tinha, né, o meu local sempre fixo, né? E daí agora também me colocaram essa denominação a mais. É muito interessante como a gente talvez não planeje o que a gente quer fazer exatamente. Como vai ser. Aí eu vou ser aquilo. Mas não, você vai fazendo e na transição você se depara que você está na posição de, por exemplo, morar numa motor casa, trabalhar online, móvel, como todo, E nem todo nômade digital é tão móvel, né? Ele trabalha em outro lugar, se hospeda em outro lugar, mas esse daí é bem móvel mesmo, bem né? Bem móvel. E você não tá sozinho, né? Então, né? Os dois colegas, né? Os dois amigos, família, Maria e o Júnior. A Maria e o Júnior, porque eles já eram nossos pets quando eu com a minha esposa estávamos em Alagoas e eles foram adotados lá, no sertão, lá na zona rural. O Júnior nasceu de uma vizinha lá que tinha uma ninhada e ela foi deixada na rua e aí na frente da nossa casa, e aí a gente com certeza acolheu. Mas eles são sertanejos, os dois estão fazendo a primeira viagem, né? Enfrentando essa frio. Foi a primeira. Ela chegou ontem tremendo, né? Ela tremeu. Tadinho, ela tava tremendo quando ela chegou aqui. Eu comecei a sentir frio ali em Viçosa já, com certeza, já tava muito frio a noite que eu passei lá. E aqui, aqui ela chegou a tremer. Em Viçosa eu não percebia ela tremendo, mas aqui sim. Então sim. Você antes não tinha Starlink? Exato, eu não tinha, não pensei, nem cogitou em realmente ter uma Starlink, porque eu via que a bateria de chumbo, e ainda uma só, talvez não aguentasse, não suportasse. É muito pouco tempo uma bateria de chumbo. A gente, no nosso motorhome, por exemplo, tinha 4 baterias de chumbo ácido, 4 de 220. 4 daqui você tinha. A gente nunca teve problema de energia. Mas também a gente nunca usou como a gente usa antes. Agora. Porque agora a gente tem airfryer, tem um monte de coisa. Processador, tudo a gente usa mesmo, usa micro-ondas, usa tudo. Então, assim, a bateria de lítio é um upgrade muito grande. Tá? A bateria de chumbo com a Starlink, a Starlink com a bateria de chumbo, realmente consome muito. A Starlink tem um consumo relativamente elevado, ali de 7 amperes mais ou menos. Agora, com a de lítio sem problema, mas como a gente estava comentando, não pode deixar a Starlink ligada 24 horas. Vai dar uma aula, liga um pouquinho antes,
dá a aula ali, como faz tudo, transfere os arquivos, depois desliga. Aí sua bateria vai ter uma longevidade muito grande. Sim. Porque hoje em dia é até difícil a gente pensar em viver sem energia, né? Daí tá. Quanto tempo você tá sem energia? Você estava. Hoje é dia, tá acabando julho, né? 23. Então, o meu período sem energia iniciou mais ou menos dia 23 de dezembro do ano passado, que foi 2023, que foi 1 ou 2 dias antes do Natal. 7 meses. 7 meses certinho. E como iniciou justamente 1, 2 dias antes do Natal, quando eu entrei em contato com a empresa também estava entrando de férias. Então eu fiquei sem bateria, sem energia, sem nada. Literalmente sem energia, sem energia elétrica. Então, no carro, nada. No carro, nada. Daí, a minha opção foi transferir tudo que eu faço no carro, algumas coisas para o vizinho do terreno onde eu tenho lá na zona rural, porque tenho meus vizinhos lá, são várias chácaras, né? E aí tem um já, junto comigo ali, que deu todo o suporte para mim. E daí, eu, no meu terreno, tive que providenciar algumas coisas para poder continuar minhas aulas e tudo quanto é coisa, né? E aí eu me organizei para isso, mas esse período eu fiquei esperando uma resposta da empresa sobre a garantia, porque ela tinha só 6 meses. Aí eu fiquei esperando uns 3 meses essa resposta. Daí, quando a resposta veio negativa, eu entrei em contato com vocês, porque daí eu fiquei decepcionado com a de chumbo. Decepcionado porque eu tomo muito cuidado com as coisas. Eu fico olhando as medições, eu vejo se está carregando, solar ou externo. Então eu fico, e mesmo assim aconteceu. Aí eu realmente fiquei decepcionado. Eu falei assim, nossa, quanto será essa bateria de lítio e a segurança que eu posso ter? Aí quando eu entrei em contato com vocês, não pôde ser de imediato, mas eu decidi. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais alguns meses sem, mas eu vou juntar o suficiente e vou comprar essa bateria, mesmo que demore mais alguns meses. E daí agora chegou no 7º, então, né? Exatamente, tá fazendo 7 hoje. Foi incrível, né? Porque eu mudei o meu hábito alimentar justamente no período em que a bateria pifou também. Quando a bateria estava funcionando, o meu hábito alimentar era comum, cozinhar arroz, feijão, fazer qualquer comida comum. Mas daí eu mudei meu hábito alimentar e a bateria parou. E aí eu tive que me adaptar em 2 situações, né? E esse hábito alimentar é dentro do crudivorismo, né? Crudivorismo? Você não usa o fogão pra nada? No crudivorismo, pode usar o fogão para mornar coisas, contanto que não seja numa temperatura elevada. Geralmente eles aconselham 46 e não passar de 47 graus, porque existe lá alguma coisa entre 47 graus que começa uma transformação ali na microestrutura das coisas ali. Então, mornar, mas não tem necessidade muito não, sabe? Sim. Devido às receitas que a gente tem, devido às coisas que a gente faz, então nem tem muita necessidade, a não ser que a gente sinta falta mesmo. De friozinho agora, e eu tava no sertão, né? Então eu estava no sertão, então nada fazia falta, nada quente fazia falta pra mim. Chá eu também não fazia, porque suco pra mim seria mais interessante. O café eu já vinha há muito tempo eliminando, porque eu estava realmente com um problema de refluxos e coisas assim, e por muito tempo tomei uns comprimidos chamados omeprazol e tal, e um monte de comprimido, sei que não estava sendo legal, e aí eu já estava parando, e aí coincidiu de que com o crudivorismo eu, por causa de problemas de saúde, que eu fui para esse crudivorismo, né, essa linha, e no primeiro mês já senti muita diferença. Consegui me adaptar com o que eu poderia comprar daí, mesmo sem geladeira. Pois é, você estava sem geladeira, verdade.
Fez falta a geladeira. Fez falta demais, porque, né? Aí, o que eu poderia fazer para fazer a minha comprinha, durar alguns dias, ainda mais na zona rural, eu tinha que ir uns 7 quilômetros para a cidade comprar as coisas, né? Então eu não queria ir sempre. Eu via quantos dias eu precisava daquela comida para ir lá na cidade buscar. E aí ficar uns 3, 4 dias sem precisar ir para a cidade de novo, só trabalhando daí, né? Mas eu sei que foi uma mudança maravilhosa e eu estou me sentindo super, hiper bem nesses meses aí, né, de dezembro do ano passado até agora, que eu não sinto mais problemas nenhum, não tem mais remédios. Enquanto o ano passado foi um ano muitos remédios, esse ano está sendo uma maravilha. Sim. Com isso que eu não tomei nenhum comprimido esse ano. Pô, que legal, e é uma alimentação à base de muita fruta, muita castanha. Sim, castanha, frutas, né? verduras, castanhas, frutas secas. E tudo cru, né? Porque eu perguntei pro Antônio, eu falei, É. pô, mas uma couve-flor, por exemplo, Isso, crua, né? crua. A gente aprende a comer muitas coisas que é possível comer cru, mas nas receitas comum não se apresenta como crua, Sim, né? sim. Então, aí a gente vai descobrindo agora. Eu estou nesse processo de descoberta, com certeza, que é pouco tempo para... né, a minha nutricionista, que é crudívora há 15 anos, né? Ah, você procurou um profissional antes Eu de começar. procurei uma nutricionista e crudívora, Sim. e ela me deu essa base, né? E eu comecei a seguir e hoje já estou bem tranquilo, né? Antes a gente tem que ficar olhando na tabelinha e tudo, né? Agora, para poder não fazer muita besteira, né? Porque mesmo quando é vegano ou vegetariano, né, as pessoas ficam preocupadas em estar perdendo algum tipo de nutriente, exatamente, e daí tem que ter um suplemento para aquilo, coisas assim, né? E no meu caso, eu ainda não fiz exames, check-up, mas é claro que vou fazer esse ano ainda para saber como é que tá tudo nesse desenvolvimento, porque ainda deu meio ano. Mas a minha perspectiva até agora foi de doenças e probleminhas que eu tinha, não estar sentindo nada, estar fazendo tudo maravilhosamente bem. Então, os problemas de saúde e tudo, mas como eu faço exercícios, né? Sim. Aí no começo da adaptação eu tive uma perda. Eu que sou magro, sempre fui na base de 65 quilos para uma pessoa de 1,78 m, né? Então não é muito... não é gordo ainda, poderia ser um pouquinho mais, talvez até uns 70, mas eu sempre fui assim. Daí eu entrei no cruzeiro, perdi 7 quilos no começo porque fiz 3 dias de jejum, Sim. só com água, jejum com água, por causa dos problemas de saúde que eu tava, e foi maravilhoso também. Só que daí, depois que eu estabeleci a rotina certinha, e passei pelo nutricionista e comecei a fazer tudo certinho ali com o controle, ganhei tudo novamente, estou no estado que eu era. Sim. Ainda não ganhei massa, mas vou continuar para tentar ganhar massa agora, né? Sim. Mas com certeza é uma massa magra, porque Sim. são alimentos que não têm uma gordura que faça concentrar, né, em algum lugar e tudo assim, não. É uma gordura boa. Então, agora o objetivo, já que está tudo normalizado, é se esforçar ainda mais para ver se ganha massa em cima dessa Sim. dieta, né? E ver os resultados a mais dela, né? Eu achei Nossa. legal porque é uma Kombi, né? Viajam vocês três, que agora tem uma bateria de lítio que vai dar uma autonomia muito boa. Já tem um sistema de aquecimento lá também, né? Um aquecimento Com o tempo, do a frio Maria vai se pra adaptar. eles. Maria se assustou um pouco, né? Ela se assustou com barulhinho e coisa ali em cima dela e ela foi dormir no corredor. Aí tem é uma casa completa, mas ainda tem um instrumento musical lá. Tem um clavicórdio, isso. Clavicórdio? Um clavicórdio, que é é um um instrumento barroco. Clavicórdio é um instrumento de música antiga, né? Para música renascentista, barroca, até o clássico, ou até o período romântico. Teve um músico chamado Liszt, que usou muito né, na casa dele. Ele não é um instrumento de concerto. Vocês vão ver lá que ele é pequeno, né? Fácil de transporte e tudo, né?
mas ele é um pouquinho diferente dos instrumentos da época também, que era o cravo, que é o que eu estudei, na verdade, no conservatório, porque tanto em Tatuí, em São Paulo, quanto em Amsterdã, eu estudei cravo, né? Estudei música barroca, estudei cravo. E aí o clavicórdio veio, né, por uma questão financeira, que é mais barato que o cravo, mais fácil de cuidar, porque é menorzinho lá, então tem todo aquela coisa mais portátil, né, mais fácil. Mas é para tocar todas as mesmas coisas da época, com um diferencial que, por exemplo, o músico mais famoso do barroco, que é o Bach, que todo mundo, né, conhece, né? Pelo menos se não ouve, pelo menos conhece. Já ouviu falar. Né? Já ouviu falar. No inventário dele, depois da morte dele, consta que ele não tinha outro instrumento de tecla a não ser um clavicórdio em casa. Então, por mais que ele escrevesse para músicas para cravo, músicas para órgão, em casa ele estava ali compondo e fazendo as coisas e treinando num clavicórdio. É um instrumento comum, porque você fala clavicórdio, não estou conseguindo associar a imagem do instrumento ao nome. Tá, ok. Ele depois você mostra pra gente lá, que eu não tô conseguindo lembrar se eu já vi um clavicórdio. Ele é um instrumento de teclas, como o piano moderno é. A diferença é o tamanho, com certeza, né? O número de teclas aqui. Só que piano é de teclas, órgão é de teclas, clavicórdio é de teclas, cravo é de teclas, espineta é de teclas, virginal é de teclas, mas todos eles podem ter um mecanismo lá dentro dele que é diferente na hora de fazer o som. Você aperta a tecla quase do mesmo jeito, porque a técnica é um pouco diferente. Mas a hora que você aperta a tecla, lá dentro o mecanismo é diferente e pode surtir um som diferente. E você estudou quanto tempo em Amsterdã? 5 anos. Fiquei 5 anos lá e também fiquei uns 5 anos ali em Tatuí. Isso. 5. E esse veio mais artístico ali pra música? Veio da sua família? Teve alguém? Não, eu até tinha um tio que morava do meu lado e que tocava órgão lá e que ficava tal assim, mas eu nunca tive nenhum, assim, aprendizado com ele, coisa assim, até interessante. Mas desde cedo, quando eu era adolescente, eu gostava muito de música e não era música erudita. Não era música erudita, eu gostava muito de blues, jazz, rock and roll, e eu gostava demais. E não cheguei a ter instrumentos quando eu era adolescente, poder ter instrumentos, mas sempre tive muitos amigos e conhecidos juntos que tinham violão, guitarra e sempre pude tocar, aprender alguma coisinha. Então eu sempre gostei, mas daí até então eu não sabia que eu ia conseguir estudar no conservatório, fazer alguma coisa. E foi daí que 2 amigos, que até hoje são professores do conservatório lá, são concertistas e tal, aí esses 2 amigos que já faziam conservatório em Tatuí desde criança, 5, 6 anos, né? Aí eles viraram para mim quando eu terminei o 3º colegial e falaram assim, não, vem aqui, venha pro conservatório, venha fazer música, E aí, é claro, eu já gostava e tive o apoio deles e aí eu consegui entrar justamente para cravo, né? E foi tudo dando certo. Muito bacana. Vamos lá na Kombi mostrar pra gente o clavicórdio? Você mostra, a gente mostra um pouquinho pro pessoal também como é que tá, como é que é a sua Kombi, ele é a sua casa e mais com certeza, vamos lá. Bora lá. Vai lá, Júlio, também? Muito legal. Eu deixei arrumadinho. E essa cor amarela foi você que escolheu? A cor amarela era dos Correios. Ah, é? Tinha o símbolo em cima ainda. Eu achei bonito, a gente fez o seu relatório. A gente estava até falando, nossa, ficou bonito esse amarelo, o contraste que dá, é interessante. Então, eu pensei em preservar o amarelo e pesquisei muito combis amarelas na internet para saber o que fazer de detalhes para deixar ela um pouquinho mais interessante. Sim. Aí tem um casal de um canal chamado Nas Entrelinhas do Horizonte.
foi a Kombi que me inspirou. E por coincidência eu já encontrei com eles na estrada. Ah, que legal. Adorei, foi muito legal o encontro com eles. E eles que me inspiraram para esses brancos, aonde colocar o branco. Sim, sim. Que bacana. Esse aqui é novo, né? Esse aqui você que fez, né? Tá me contando. Aí eu fiz, esse aqui veio, a ferragem veio com ela, e aí o deck eu fiz no mês passado, né? E o baú também eu fiz no mês passado. Você mesmo? Eu mesmo com um vizinho, que também é bom, assim, pouco em coisas manuais. Pô, ficou muito bem executado, parabéns. E para colocar a placa solar, né? Sim, então essa aqui é a entrada da Kombi Liceu, né? Que é o nome do Esse é o nome da escola, Liceu Idiomas. Liceu Idiomas. Essa aqui é a entrada da Kombi. Fala, Antônio, antes da gente mostrar dentro, como é que foi a sua reação quando você viu a luz acendendo depois de muito tempo, 7 meses sem ver a luz acendendo aqui dentro? Uau, foi demais, né? Foi assim, nossa, tudo funcionando de novo. E ainda fiquei tão atordoado que você viu que eu fui pegar a extensão de energia pensando que estava precisando conectar. Eu vi, porque a gente ontem estava escuro aqui. Eu estava de noite a gente conversando. Aí o Antônio, não, peraí que eu tô procurando uma extensão que tem uma luminária aqui portátil e tal. Eu falei, mas por que não liga a luz da Kombi? Aí ele, é mesmo, eu esqueci que tinha luz da Kombi. A luz funcionava. Então, tá funcionando. Tem aqui a geladeira, pia tá aqui, o sistema elétrico tá aqui. E aqui embaixo, bateria foi instalada aqui embaixo, ó. Tá ali dentro, ali embaixo, e já tá tudo funcionando. Dá uma filmadinha nela aí. Iluminação, tomadas, todos os eletrodomésticos, tem uma geladeira 12 volts. O que você tem, Antônio? O que você tem aqui de equipamentos? Tem a geladeira 12 volts, né? Geladeira 12 volts, eu tenho a clarabóia de exaustão, né? A clarabóia de exaustão, exatamente. Sim. Usarei um computador, um celular, nada mais quase de equipamento. Eu tenho uma panela elétrica de fazer arroz, que era do tempo que eu fiz a Kombi. Ela vai ficar encostada. O fogão também, que eu geralmente coloco aqui, tá no baú, porque provavelmente não vou usar, mas... Tem 2 baús, né? Tenho 2 baús, num deles ali, eu acho que é no de trás, tá o fogoreiro, mas provavelmente vai ser muito esporadicamente. Mas é legal, se alguém na estrada precisar... Claro. É ótimo, fica lá guardadinho, né? E você estava falando que você pretende comprar um mixer também de alimentos. Agora, um mixer é importante para as minhas receitas crudívoras, fazer pastas crudívoras, várias coisinhas, exatamente. Existe até o pão para crudívoros, é possível. Tudo a gente tem que comprar sementes orgânicas, germinar sementes e depois você processa no processador e aí você faz as massas. E, no final das contas, é uma alimentação mais barata do que uma alimentação mais convencional? Tá sendo mais barata, mas dependendo do lugar que você está, às vezes de difícil acesso de alguns produtos, né? Esse produto acaba ficando mais caro, porque é difícil encontrar. Mas geralmente, se uma pessoa crudívora come mais frutas como eu estou comendo, a maior parte do dia comendo frutas, daí um pouquinho de verduras e aí um pouco também complementando com as castanhas, aí frutas fica muito abundante, porque você vai conseguir. Então o detalhezinho é a fruteira, né? Da fruteira, porque a fruteira é mais importante agora do que... Fica ali na frente e é bom que libera bastante espaço aqui atrás. Exatamente. Né? E ali a mesa de trabalho dele. Vem cá ver a mesa de trabalho, essa aqui na frente. E aqui em cima é o clavicórdio. Exatamente. Esse é o clavicórdio. Mostra pra gente. Vamos lá. Então, e aqui também daí eu uso o computador aqui em cima, né? Sim. Uso aqui em cima e 2 aulas normalmente. Então, ele é um armário e ele tem a sua chave.
Aham. Ele tá com umas fitas aqui para estabilizar a vibração da Kombi, né? Exato, na hora que estiver andando, né? Ele não está em bom Caramba, que legal! Ah. Olha só! Isso, São umas cordas que você tem aí em cima, né? As cordas. E olha como é tocada essa corda aqui, ó. Esse mecanismo que eu falei para você, que é a diferença do piano, do cravo. É bem aqui que fica essa diferença. E por isso o som é diferente. Caramba, que legal! Se você colocar um microfone ou alguma coisa bem ali perto daquela caixa, aí escuta um pouco melhor, o som dele. Ele está desafinado, é claro, como um violão a gente tem que afinar com muita frequência, porque não é como o piano que fica estável. Em que momento que você toca o clavicórdio? Quando está relaxando ou tem uma rotina? Não? Então, não tem uma rotina ainda, não consegui essa rotina. E agora com essas mudanças e essa nova... no novo formato da Kombi, né, com a bateria, com tudo quanto é coisa e as minhas aulas, né, acho que agora eu vou poder começar a estabelecer, né, porque eu até nem toquei nos últimos, eu não me lembro mais quantos meses, não sei se você está vendo aqui, uma rachadura, e essa rachadura impossibilita afinar algumas cordas porque a madeira está rachando. Aí eu vou levá-lo para uma construtora, que é a única construtora de clavicórdio no Brasil, que é uma alemã que mora no Brasil e que estudou justamente a construção desses instrumentos na Alemanha. Sim. E é em São Roque, do lado de São Paulo. Sim. Então eu vou deixar com ela, Maren Geertz. Ela é a única que realmente constrói clavicórdio. Vai levar agora para ela? Vou deixar lá agora na viagem. Que legal. Vou deixar lá com ela para ela refazer isso daqui e eu poder voltar a tocar. E aí eu vou restabelecer minha rotina. Bacana, Antônio, bacana. É uma história bem legal, é bem inusitado. Nunca tinha visto um clavicórdio na vida. Que bom, agradeço a oportunidade, porque eu não sei se eu veria um em algum momento. Claro. E ó, sinta. Se você sentir a corda aqui assim, ó, tocando, apertando, olha, aperta, aqui de cima, esse daqui tá preso. Aperta e fique. Isto, aperta e fique. Que legal. Que legal. E isso que você sente que a corda tá no teu dedo? Sim, Isso você não sente no piano, né? Porque no piano você não chega a sentir a corda. Você sente só a tecla. Sim. E se você não sente a vibração, né? Você controla a corda. Aham. Como é que você faz para afinar? De ouvido ou você tem algum instrumento, algum aparelho? Eu tenho um aparelho que ajuda, uns aparelhos eletrônicos assim, que ajuda com a afinação, só que a afinação dele é diferente da afinação dos instrumentos, porque a afinação barroca. A afinação barroca não é igual do piano moderno, do violão moderno, né? Então esse instrumento ajuda um pouco, mas não há instrumento eletrônico que funcione tão bem quanto o ouvido, porque ele te dá uma guia e o seu ouvido tem que colocar exatamente na onda certa, assim. Sim. Porque eles não chegam, eles têm muita interferência do ambiente, né? Você coloca um aparelhinho eletrônico aqui para afinar, vai ter interferência, é difícil estar em silêncio total para ele dar essa exatidão. Imagino. Mas o ouvido não, o ouvido não tem interferência. O ouvido consegue sentir se as ondas estão como deve ser. E aí tem que praticar, não praticar muito. Show de bola, Antônio. Cara, parabéns novamente. Sua casa é muito bonita, a sua história de vida é bem legal também, é motivador ver que o que você leva para a estrada, né? Compartilha com as pessoas, toda essa parte musical, essa história, os cachorrinhos também. Mas é motivador, porque mostra para muita gente, né, que é possível sim, mesmo numa casa com um tamanho um pouco mais reduzido, você ter uma vida totalmente normal.
totalmente normal. Exatamente. Bacana. Né? Parabéns, de verdade. A grande questão é o que você falou, você saber reduzir. Sim. Porque eu saí de uma casa grande, que quando eu com a minha ex-companheira mudamos de casa algumas vezes, a gente pensava, nossa, é um caminhão grande de mudança, a gente tem que alugar uma casa, tem que ter 3 quartos, tem que ter no mínimo isso, tem que ter, mesmo sem ter filhos, mesmo sem ter nada, né? Tem que ter muitos quartos, porque tem que ter um escritório e tudo. E aí se tornou isso daqui. Sim, legal. Poxa, que legal, que legal. Parabéns novamente e, pô, obrigado, a gente fica lisonjeado de você ter escolhido a gente para te ajudar nesse processo aí de autonomia. Conta sempre com a gente, que a gente quer que você aproveite o máximo agora, tá tendo essa bateria de lítio, que realmente aproveite bem tudo que a estrada consegue te oferecer, tá? Levando aí, sabendo que você vai estar em segurança e os doguinhos vão estar sempre aquecidos agora também. Eu que agradeço demais, porque a minha felicidade de estar tudo funcionando de novo e com mais segurança e com mais certeza de que todos os controladores realmente respondem, né? Sim. Conforme agora é mais relaxar, dá para relaxar mais. Sim. Né? Pô, legal, Antônio. Muito obrigado. Obrigado, cara. Demais. Obrigado. Caramba. Isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram disso tudo, eu sei que vocês gostaram, compartilha aí, curte. Não esqueçam de seguir aqui o Liceu Idiomas, tá? Tem canal no YouTube, é o Antônio aqui. Telefone de contato. O Antônio, ele dá, acho que ficou claro, ele dá aulas de inglês online, super fluente. Então, sigam aqui, o telefone tá aí, vai ficar na descrição também. E é isso, pessoal. Quer autonomia, coloca a bateria e conta com a gente. Valeu!